Eu sou um biólogo nato que tive a minha vida sempre voltada para a natureza e o meio ambiente, desde pequeno. Depois de completar o curso ginasial, eu pensei, com certeza eu não vou optar pelas ciências exatas, porque eu estou muito mais ligado às coisas biológicas e às coisas da natureza. E assim pensando, tentei o ingresso no curso naquele tempo chamava-se História Natural, hoje é Biologia ou Ciências Biológicas, na Universidade de São Paulo. Hoje, Instituto de Biociências da USP. E fui muito gratificado, porque aprendi realmente aquilo que eu esperava, principalmente com os animais. E, em virtude de ter me dado muito bem com os animais vertebrados, ou seja, aqueles incluídos entre peixes e mamíferos, a tal ponto de um dos professores me dar uma carta de recomendação para fazer estágio no então Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura. Imediatamente o diretor que estava substituindo o diretor que veio a ser o Dr. Paulo Vanzolini por 30 anos, um fato inédito na história da biologia, ao ler a carta disse, não tenho dúvida em aceitá-lo como estagiário aqui do museu. E então durou um certo tempo até o Dr. Paulo Vanzolini vir dos Estados Unidos e orientar os estagiários que participavam aqui do Departamento de Zoologia. E ele disse, é costume da direção fazer com que os estagiários trabalhem em várias sessões antes de optar onde vão se especializar e desenvolver as suas atividades científicas. Naquela época, um colega meu, que depois viria trabalhar comigo durante vários e vários anos, já estava trabalhando com peixes. E eu comecei a ajudá-lo e gostei tanto dos peixinhos que pensei comigo mesmo, não, eu vou ficar trabalhando com esses. Quando o Vanzolini chegou, veio conversar conosco e disse, então, o que é que vocês pretendem fazer em termos de atividades no museu? Eu falei, eu preferiria continuar com os peixes, porque me entusiasmei tanto com os bichinhos que acho que vou me dar muito bem fazendo pesquisa com eles. Aí o Vanzolini falou, muito bem, então você fica com a parte de peixes marinhos e o Heraldo com peixes de água doce. Nessa época eu ainda não havia terminado o curso de História Natural. E depois de mais um ano, terminei, e o Vanzolini, com a enorme influência que tinha no governo do Estado, porque ele trabalhava no gabinete do governador Carvalho Pinto. E graças a isso conseguiu coisas importantíssimas para o departamento naquela época, e viria a ser um dos fundadores da FAPESP, juntamente com o Dr. Alberto Carvalho da Silva, então trabalhando no Hospital das Clínicas. Bom, logo em seguida, o Vanzolini conseguiu me nomear biologista, porque naquela época não existia carreira docente. Nós éramos biólogos trabalhando no Departamento de Zoologia. Tirando
ou seja, biologistas. Isso foi aproximadamente no fim de 59 e início dos anos 60. Bom, depois de um certo tempo, após desempenhar as primeiras atividades trabalhando com os peixes, inclusive publicando já o meu primeiro trabalho, o Vanzolini me propôs fazer o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, onde ele tinha sido formado também, e conhecia alguns dos expoentes que trabalhavam naquela famosa universidade. Bom, não é preciso dizer que eu tremi nas bases, né? Falei, sair daqui. Mas como eu não sou de perder desafios, eu falei, muito bem, eu vou aceitar a sua sugestão. E em 1964, eu me casei em julho e em setembro eu fui para Cambridge, Massachusetts, fazer o doutorado na Universidade de Harvard, já com treinamento anterior em peixes marinhos. Mas o meu orientador, que se tornou amigo do Vanzolini, disse, não, nós temos aqui uma das maiores coleções de peixes de água doce do Brasil, feitas por Agassiz, e ela ficou armazenada aqui no Museu de Zoologia Comparada da Universidade de Harvard, e eu quero que você trabalhe com peixes de água doce. Aí, para encurtar um pouco a história, fiquei 4 anos na Universidade de Harvard, terminei o doutorado, voltei ao Brasil e já tinha a minha posição garantida como biologista do departamento. Bom, daí em diante, eu passei a desenvolver as minhas atividades científicas mais com peixes de água doce, juntamente com meu colega Heraldo. Por ocasião da criação da FAPESP, que, como eu já mencionei, teve uma influência muito grande do Vanzolini, ele, uma vez aprovada a criação da FAPESP, conseguiu uma série de benefícios e de projetos ligados ao Departamento de Zoologia, principalmente na Amazônia. Foi então que ele criou a Expedição Permanente da Amazônia e vários projetos que permitiram a construção de 2 barcos, um barco laboratório e um barco que puxava esse barco laboratório. E foi então que eu tive a oportunidade de participar da primeira grande expedição, da Expedição Permanente da Amazônia, desde Belém até a fronteira com o Peru, coletando peixes. E fizemos uma enorme coleção, que aumentou grandemente tudo que havia sido coletado antes, que estavam depositados aqui. Ela não era exclusivamente para realizar expedições de peixes, mas de todos os animais, inclusive terrestres, que habitavam a bacia amazônica. Na nossa expedição, tínhamos o Heraldo, eu e um pesquisador americano que veio ao Brasil lecionar no Ceará e pediu para se juntar à expedição. Mas os assistentes que cuidavam da parte de manutenção do barco, essa coisa toda, no fim tinham aproximadamente 6 ou 7 pessoas. E, obviamente, sem nunca ter estado na Amazônia, nós começamos a descobrir as dicas mais importantes para evitar. Por exemplo, dormir em águas de coloração escura para evitar mosquito. Porque, do contrário, à noite era impossível dormir numa rede com mosquiteiro, mesmo com mosquiteiro, porque o ataque de insetos era terrível.
a partir das 5 horas da tarde. Então, nós acostumamos, durante o trajeto de toda a exposição, a coletar durante o dia e, ao se aproximar à noite, entrávamos num ambiente de água preta, de água escura, para evitar a presença dos mosquitos. E é impressionante que realmente no Rio Negro e nas porções de água de coloração negra não existe mosquito. Bom, resumindo então, nós tivemos oportunidade, através dessa expedição, coletar uma série muito grande de peixes. Imaginem, coletando todos os dias durante 2 meses até a fronteira com o Peru. Isso incrementou muito a coleção para que nós pudéssemos trabalhar com espécies desconhecidas e até novas, que vieram depois a ser trabalhadas por pesquisadores e alunos que se ingressaram na pós-graduação. Eram pesquisadores isolados que às vezes se aventuravam a coletar em partes da Amazônia, mas nunca através de uma expedição verdadeira com equipamento, com 2 barcos e com todo o equipamento necessário para fazer aquilo que... E essa expedição não era exclusivamente para coletar peixes. Ele levava quem tivesse interessado em estudar animais da Amazônia, inclusive outros vertebrados não aquáticos. Então eu reputo a ação do Vanzolini como uma das coisas mais importantes realizadas na FAPESP, conseguindo a construção dos barcos com dinheiro da FAPESP e obtendo material científico de enorme valor para que nós pudéssemos aumentar consideravelmente a coleção de peixes, que iria se tornar a maior da América Latina, depois que outras expedições foram realizadas fora da EPA, através dos projetos financiados pela FAPESP. Foi então que eu me utilizei de projetos grandes, de duração superior a 3 anos, em primeiro lugar através do CNPq e depois através da FAPESP. A FAPESP foi uma mãe para mim, cientificamente, porque eu consegui 2 grandes projetos temáticos, incluindo toda a comunidade científica de pesquisadores de museus que trabalhavam em outras cidades, e conseguimos avançar consideravelmente na parte de utilização de métodos estatísticos e métodos de computação inéditos no Brasil, graças também à colaboração de pesquisadores americanos com os quais eu mantive contato permanente através de projetos nos quais fui convidado para realizar. A grande vantagem dos projetos temáticos da FAPESP é que nós poderíamos reunir uma equipe incluindo alunos de pós-graduação, pós-docs e uma infinidade de pessoas, infinidade, entre parênteses, de alunos que puderam participar não apenas das expedições, mas também de desenvolver seus respectivos projetos de mestrado e doutorado com o material que existia na coleção. Então, vejam a importância do que foi conseguido através do apoio da FAPESP, da quantidade incrível de peixes desconhecidos e de grupos incompletos do ponto de vista de formação dos respectivos grupos para a formação de alunos de pós-graduação, né? Isso, então, está demonstrado aqui nesse quadro que está atrás de mim,
que demonstra quantos alunos eu formei até a presente data. Mais recentemente, então, veio esse projeto dos peixes elétricos. Esse foi um desafio muito grande, porque a gente já sabia dos problemas que iria ter para coletar esse material, pela produção de eletricidade através dos peixes, então eram precisos cuidados especiais para não levar choque, usando um termo bem comum. E essa expedição foi muito bem sucedida. Eu não participei porque fiquei na retaguarda, orientando o que deveria ser feito durante a expedição. E isso foi publicado na mídia, né, e pela própria FAPESP, através de seus boletins, em capítulos muito bem feitos de cada etapa realizada na expedição. E isso causou tanta repercussão que pessoas do exterior até ficaram me pedindo informações adicionais sobre isso. Então, tudo isso eu estou dizendo para mostrar que sem o auxílio da FAPESP, nós não teríamos condições de realizar esses projetos. E a pessoa vai dizer, mas então é fácil conseguir esse projeto. Não, não é fácil. É preciso mostrar serviço, é preciso mostrar a experiência anterior e a publicação de trabalhos. A FAPESP não é uma mãe. A FAPESP tem pessoas altamente especializadas que julgam esses projetos, para verificar se eles têm méritos suficientes para serem aprovados. Então, sem falsa modéstia, eu me orgulho muito de ter conseguido esse auxílio da FAPESP para realizar tanta coisa boa aqui para esse museu, e principalmente para a nossa coleção de peixes, que, como eu falei, hoje é uma das maiores do mundo, né? E o principal motivo é a formação de alunos, porque eles vêm aqui, desde que foi criada essa coleção, realizar seus projetos de mestrado e doutorado. Graças a quem? A FAPESP. Então, a FAPESP e a quem se habilita a ter os seus projetos aprovados pela instituição. E nós temos uma série muito grande de visitantes que vêm a partir de quarta-feira e ficam impressionados com a quantidade de peixes que nós temos aqui. Mas para que tanto peixe? Eu digo, por uma razão muito simples. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós temos que ter um testemunho daquilo que existia, né? Não é simplesmente mostrar um monte de peixes nas prateleiras. Isso representa o que várias espécies poderão não existir mais dentro de um futuro não muito remoto. A elaboração do projeto sobre peixes elétricos vinha em minha cabeça durante muito tempo, porque existiam aspectos ainda pouco conhecidos a respeito do grupo. A distribuição desses peixes nos ambientes aquáticos. Diga-se de passagem que existem peixes elétricos em outros países, mesmo no ambiente marinho, mas em quantidade ínfima em comparação com os peixes elétricos que existem nos ambientes aquáticos brasileiros. Eu diria que quase todos, ou quase todas as bacias hidrográficas do Brasil possuem peixes elétricos. E quando eu falo peixes elétricos, eu não falo só no poraquê. O poraquê é a rainha do pedaço, ou o rei do pedaço, por causa da incrível voltagem que eles produzem ao eliminar um choque que ele
inocentemente, utiliza em sua própria subsistência. Ou seja, o peixe elétrico utiliza da eletricidade para se comunicar com as outras espécies, porque a eletricidade é transformada em som e cada uma das espécies dos assim chamados gimnotiformes produz um som diferente que é captado pelas suas congêneres para poder saber, bom, aqui eu estou no meu pedaço, cuidado. E para alimentação. Recentemente foi descoberto, isso vocês vão ver num vídeo que tem lá em cima na exposição, foi descoberto um comportamento social na alimentação dos peixes elétricos. Por quê? Porque pensava-se que eles se alimentavam individualmente. Não. No vídeo vocês vão ver que eles formam um cardume, cercam as piabinhas e vão emitindo choques elétricos intermitentes. Os peixinhos saltam e eles vão lá e abocanham. Certo? Obviamente, a utilidade maior para os peixes é defender-se. Né? Quer dizer, eles, com a produção de choques de tamanha voltagem, eles são capazes até de derrubar um dos que produzem. Por exemplo, foram descobertas 2 espécies novas, inéditas. Pensava-se que existia somente uma espécie de poraquê, agora existem 3. E nós vamos atrás de mais agora na próxima expedição. Então eles se defendem através da produção desses elementos elétricos, né? Que são resultantes da transformação. Esse é o que o Nonato, esse especialista que vai participar do congresso em Berlim, como é que a eletricidade é produzida e como é que ela é transmitida em função daquilo que o peixe necessita para comer, para se defender e para se comunicar. Primeiro, nós temos que, ao fazer as expedições, especificar com absoluta clareza para que vamos fazer a expedição, ou seja, quais são os objetivos e o interesse científico que vai gerar essa expedição. Então, é por isso que eu disse que a FAPESP não é uma mãe. Ela vai julgar o projeto primeiro para ver se ele reúne condições de ser aprovado. E os que eu fiz até agora foram aprovados por reunir essas condições no sentido de formar pesquisadores, coletar material em regiões estrategicamente ameaçadas, mostrando que certas espécies estão em perigo de extinção. Por quê? Por causa da construção de usinas hidrelétricas em áreas altas, mineração, desmatamento e outros aspectos que servem de alerta para projetos que vão ser realizados nas áreas onde existem espécies com distribuição restrita e que certamente poderão ser afetadas e desaparecer se cuidados especiais não forem tomados para realizar essas expedições. Eu, por exemplo, tenho espécies que descrevi recentemente que já não existem mais. Foram destruídas com a construção de usinas hidrelétricas, essa grande que houve aqui. Tá? E outras que foram realizadas, por exemplo, no Rio Tocantins, onde, felizmente, nós temos uma coleção muito grande que eu coordenei e chefiei ao Rio Tocantins antes de construção da usina hidrelétrica. Então, há uma série de fatores que justificam plenamente a razão de fazer tanta expedição. Eu já apontei alguns e digo que é um grande
exemplo para os outros museus, com os quais temos, às vezes, trabalhado conjuntamente, e ter material em abundância para proporcionar o desenvolvimento de pesquisas inéditas, com a descrição de novas espécies, nas regiões em que foram realizadas essas expedições. O que acontecia era o seguinte: naquela época, o que a gente tinha do passado eram grandes, modo de dizer, mas expedições realizadas por alemães, americanos. Mas esse material ia para fora, né? Naquele tempo, aliás, tem outra coisa que o Vanzolini teve um grande mérito, que foi fazer com que o CNPq elaborasse uma lei proibindo que a espécie tipo que estava sendo descrita fosse devolvida para o Brasil. Espécie tipo é a espécie que é nomeada por autor da descrição da espécie de uma espécie que, aspas, representaria os demais exemplares pertencentes à espécie, né? Isso foi uma grande coisa, porque depois disso, vários países europeus e americanos tiveram que devolver os tipos das espécies que tinham sido coletadas no Brasil, né? Então, isso deve-se à iniciativa dele, né? Porque o tipo é o elemento de referência da espécie que foi descrita. Ele representa, quer dizer, ele não substitui o nome da espécie. Aliás, ele é o responsável pelo nome da espécie e aquele elemento que foi utilizado como sendo representante daquela espécie. Ele teve, assim, momentos de grande magnitude no sentido de preservar a fauna brasileira, né? Então, eu acho que a ciência deve muito a ele, Vanzolini, apesar do temperamento um pouco... Bom, deixa eu ficar quieto agora. A biota foi uma das coisas mais importantes que se criou na FAPESP. Um grupo de pesquisadores que naquela época, o Carlos Joly, por exemplo, que foi durante a vida inteira o coordenador do biota, né? Um grupo de pesquisadores se reuniu durante um ano estudando o que poderia ser feito para criar um programa que contemplasse o ambiente científico, por exemplo, um ambiente de não apenas água, mas também projetos específicos dentro de um programa. Só que tinha um problema. A FAPESP só aceitava projetos no estado de São Paulo. E aí a pergunta que eu fiz em determinado momento foi a seguinte: bom, se eu estou trabalhando com um grupo que tem ampla distribuição, como é que eu vou submeter esse projeto à FAPESP? Aí eu sugeri o seguinte, que se mudasse o sistema, em virtude da importância do biota, que os projetos fossem publicados em forma de editais, abrangendo regiões maiores. E isso foi aceito, daí por diante, então, os projetos submetidos à FAPESP não tinham mais a limitação de se restringirem ao estado de São Paulo. E a FAPESP realizou uma série de projetos importantes, tá? Na minha opinião, o maior deles foi estudar as espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo. Então, todos os componentes dos grupos principais que participavam da FAPESP realizaram um estudo para mostrar, através de uma comparação com tudo que se conhecia a respeito das espécies do estado de São Paulo, quais eram as áreas mais críticas que necessitavam de proteção e desenvolvimento, a pedido do
membro do governo ligado à área científica. A FAPESP topou, e os organizadores da FAPESP também. E cada representante de um grupo fez um estudo para mostrar quais eram as áreas do estado de São Paulo necessitando maior cuidado com relação à extinção, tanto na fauna aquática como na fauna terrestre, e que necessitariam de apoio para melhorar essa situação. Então, esse membro do governo estabeleceu uma lei dizendo que quem quiser aplicar algum projeto dentro do estado de São Paulo vai ter que recompensar uma área dessas, colaborando para que seja utilizada para recuperação. Esse foi um dos aspectos mais importantes que eu julgo que aconteceu na FAPESP. Fora dos projetos científicos individuais que foram apresentados, vários. Eu mesmo apresentei um temático através do Biota e que deu muito certo. Foi o peixe que abrangeu os lambaris de formas, os caraciformes. E então me centrei o meu projeto dentro desse grupo, que contou com a colaboração de várias pessoas de várias partes do Brasil. Ele durou 5 anos, foi muito bem sucedido. Então, boa parte da minha carreira científica dependeu do apoio que eu recebi da FAPESP, tanto como membro das várias coordenações que julgaram processos e tudo. Então, eu me sinto assim obrigado a fazer um agradecimento especial à organização que me possibilitou desenvolver essa série de trabalhos durante a minha carreira. É uma instituição modelo, porque o regulamento é tão bem feito que houve tentativas no passado dos governadores, não vou citar nomes, tentaram se apoderar dele e não conseguiram porque o regulamento feito por Vanzolini e outra, e Alberto Carvalho da Silva, não permitem que o dinheiro da FAPESP seja tocado por nenhuma instituição governamental. Existe ainda muita coisa a ser feita, não apenas na Amazônia, mas em outras áreas ainda desconhecidas do resto do Brasil. Né? O resto é uma palavra que não devia ser nas demais partes do Brasil. Então, o que nós precisamos é de gente capacitada para vislumbrar esses problemas que existem e fazer projetos que tenham mérito suficiente para que nós, em conjunto, possamos diminuir os problemas que afligem o meio ambiente do nosso país. Nós estamos assistindo agora, no Rio Grande do Sul, um problema devido a cheias inesperadas e que, no futuro, poderão afetar todas as cidades litorâneas do Brasil. Esse é um fenômeno devido a mudanças climáticas. Né? Então, quanto mais cedo a gente agir, melhor, para que possamos salvaguardar a nossa fauna, tanto terrestre como aquática. Né? E é isso que eu tenho feito a vida toda.